Olá, seja bem-vindo no ar o GTV Esportes, trazendo para você estes destaques. Gol no fim dá o primeiro lugar ao Aliança no futebol suíço Master. No futebol suíço, Vimek quebra a invencibilidade do Independente e Juventude rouba pontos preciosos do Ospior. Mais futebol suíço, grande movimentação e empate de 3-3 entre Dinos e São Lucas. No futebol amador, jogo marcado para o Toyotão não é realizado. Você vai ficar sabendo o motivo aqui dentro do GTV Esporte. Isso e muito mais em instantes para você conferir. Iniciando o GTV Esporte, destacando o Campeonato de Futebol Suíço Master. A 8ª rodada foi realizada no sábado. Rapidamente, vamos conferir os resultados. O Guanabara goleou o Corinthians pelo placar de 4-0. A Zebrinha passeou lá no Suíço Master. O CAF, com 2 gols do Dominguinhos, venceu o Dinos 2-1. Valdir Tramontini anotou para o Alvirrubro. O Aliança, com um gol de Barata no final da partida, derrotou o Ciborgue 1-0. SEAC meia dúzia, Palmeiras 2 e Real Garcense SEC 3-3. Após estes jogos, a nova classificação do futebol suíço Master é a seguinte: Aliança e Salek vão à frente com 14 pontos, o Salek que folgou, só que o Aliança tem um melhor saldo de gols, por isso que ele está em primeiro lugar. Depois, Real Garcense e Guanabara com 12, o SEAC com 10, Ciborgue com 9, SEC com 8, Dinos e CAF com 7, Palmeiras com 2 e o Corinthians com apenas 1 ponto ganho. O Suíço Master rapidamente vai caminhando para o final do primeiro turno. No sábado, serão mais 5 jogos previstos pela tabela. Os jogos são estes: Dinos e Ciborgue, Real Garcense e Aliança, Corinthians e CAF, SEAC e SEC, Salek e Guanabara. Vai folgar na rodada a equipe do Palmeiras. O GTV Esporte esteve acompanhando 2 partidas na rodada do sábado, realizada no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Temos as imagens de 2 partidas. No primeiro dos jogos que acompanhamos, a vitória tranquila, diga-se de passagem, do SEAC sobre o Palmeiras pelo placar de 6-2. Um jogo onde as imagens mostram as ações concentradas no meio-campo neste momento da partida, porém, posteriormente, com muita facilidade, o time do técnico Zul venceu e somou mais 3 pontos que lhe valeram uma melhor posição na tábua de pontuação. Placar final: Palmeiras 2, SEAC meia dúzia. E outro jogo que estivemos acompanhando foi no Heitor Gonçalves. Esse sim foi muito movimentado. Real Garcense 3, SEC também 3. A equipe do SEC saiu na frente com Nauzinho, teve um gol marcado por Tita, que você vai acompanhar nas imagens em instantes, gol de cabeça após cobrança de escanteio, e também o SEC acabou marcando o seu 3º gol e abrindo uma vantagem pelo placar de 3-1 através do Betinho Marinho. Na etapa complementar, grande reação do Real Garcense através de Cascavel, Fernando e Assis. Placar final 3-3, Real Garcense e SEC pelo Campeonato de Futebol Suíço Master. O destaque agora fica por conta do Campeonato Amador. A 2ª rodada teria 4 jogos para serem realizados, porém, um deles não aconteceu. Na tela, você confere os resultados. No Toyotão, jogo de fundo, Vila Nova 2, Manga Rosa 1. O CHG acabou vencendo o Sena lá em Jafa, 3-2. E a Ferroviária
também em Jaffa, venceu a equipe do Gutierrez pelo placar de 1-0. Agora esse jogo aqui, ó, São Lucas e Sol Nascente, será realizado posteriormente. O que aconteceu nessa partida? O representante que foi escalado para o jogo não compareceu. Estavam presentes os dois times, o árbitro, os dois assistentes e nada de representante. O São Lucas demonstrava muito interesse na realização da partida. Porém, o Sol Nascente, através de seu treinador, o Paulo Martins, optou em não realizar a partida sob a alegação de que não havia súmula e depois haveria dificuldade no que diz respeito aos cartões amarelos, cartões vermelhos, ocorrências da partida em si. Inclusive, estávamos no local e fizemos algumas imagens que você pode acompanhar nesse momento, as duas equipes deixando o campo. Jogadores, você pode perceber, irritadíssimos com a não realização da partida, né? O jogo que estava marcado para as 8 horas da manhã no Toyotão. Você também vê aí o árbitro, o André, e também à direita dele o Júlio Genésio, que era um dos assistentes, dando explicações aos torcedores que queriam saber por que a partida não foi realizada. E assim o jogo realmente foi cancelado e vai acontecer posteriormente. Após os jogos realizados deste domingo, a classificação aponta: CHG e Ferroviária 6 pontos, São Lucas, Sena e Vila Nova 3, Manga Rosa, Sol Nascente e Gutierrez com 0. Sempre é bom lembrar que São Lucas e Sol Nascente com uma partida a menos. Os próximos jogos, você já pode conferir na tela, serão os seguintes: Sena e São Lucas, Manga Rosa e CHG, Ferroviária e Sol Nascente, Gutierrez e Vila Nova. A rodada completa do Amador vai acontecer já no domingo. Esse jogo isolado entre São Lucas e Sol Nascente, conforme nós já frisamos, estará acontecendo numa data a ser determinada pela Secretaria de Esportes. Hora do nosso primeiro intervalo. Logo após, estaremos retornando com os assuntos referentes ao futebol suíço. Em instantes. O GTV Esporte destaca agora a grande rodada do futebol suíço. Foram excelentes jogos que você vai conferir aqui conosco. Inicialmente, vamos a todos os resultados da rodada do domingo. Clássico da rodada, o Vimec acabou vencendo o Independente, quebrando a invencibilidade do Verde Limão. 2-1 para o time de Vila Manolo. Dinos e São Lucas 3-3, Dinos saiu ganhando, São Lucas virou para 3-1, Dinos foi buscar um empate 3-3. Juventude e Ospior 2-2, estava 2-0 para o Juventude. Cosminho 1, Leves 3, Frei Aurélio 2, Amigos 4, Lanchonete 2, Salgueiro 1 e o Paulista acabou derrotando a equipe do Vagão pelo placar de 4-2. Após estes 7 confrontos, a nova pontuação do futebol suíço, primeiro turno, primeira fase, é a seguinte. O Independente segue à frente, 21 pontos. O Vimec encostou, tem 18. Leves, Ospior e Dinos tem 17. São Lucas 16. Amigos com 10. Juventude 9. Lanchonete 7. Frei Aurélio e Paulista meia dúzia. O Cosminho, antepenúltimo colocado, 5 pontos. Salgueiro com 3. E o Vagão com apenas 1 ponto ganho. Agora vamos confirmando para você os jogos válidos pela próxima rodada, que vai acontecer no domingo. Será a 9ª rodada do primeiro turno. Ospior e Cosminho, Frei Aurélio e Juventude, Dinos e Leves, Lanchonete e Amigos, Independente e São Lucas, Paulista e Salgueiro e o Vagão enfrentando a equipe do Vimec. Estivemos ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira acompanhando algumas partidas válidas pela rodada do futebol suíço. A primeira delas é esse jogo aqui, ó, o clássico da rodada, Independente e Vimec. Chegando a campo, Cássio Luiz Ancopé
Ele que foi guindado ao cargo de árbitro desta partida, pois o árbitro escalado não compareceu. Aí causou muito atraso. Um jogo bastante equilibrado. Aí o Digão chutando para o gol, quase que o Teia abre o placar. Naquele momento, 0-0, Vimec e Independente, duas das mais tradicionais equipes do nosso amadorismo. Cezinha tirando o perigo da área. O Independente saiu na frente, né? Saiu na frente no primeiro tempo, né? Aí você vê um lance mais violento do Adriano sobre o atacante da equipe do Independente, uma chance com bola alta. E aí nós vemos o primeiro gol da partida marcado pelo Independente através do Deca. Ele deu um corte no zagueiro e abriu o placar. O Independente acabou sofrendo o empate através de Digão. Lance de bola parada, cochilo da defesa, e aí o Digão acabou empatando a partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ricardinho, de fora da área, acabou marcando o gol que deu a vitória à equipe de Vila Manolo. E logo após a partida, estivemos conversando com dois personagens desse grande clássico do futebol suíço-garcense, Vimec e Independente. Vamos acompanhar. Hoje nós jogamos de uma forma diferente, né? Começou o jogo um pouco lento, aí dominamos as ações e acho que no final do primeiro tempo e o começo do segundo nós deixamos a desejar, mas o restante foi muita vontade e hoje tocou a bola para frente. O nosso time começou bem, segurando o jogo. A proposta nossa era entrar para o contra-ataque. Conseguimos fazer o primeiro gol no contra-ataque. Eles estavam em cima da gente. Fizemos o gol, mas o time deles com a bola lá parada. O cara errou o chute. Se ele tivesse chutado no gol, pegava. Ele errou o chute, a bola foi no pé do Digão. Ele teve a felicidade de fazer o gol. Fizeram outro gol depois numa sobra lá. Sobrou, o moleque pegou bem na bola. Nem via a bola, só via, estava na rede. E o nosso time conseguiu manter a posse de bola, foi para cima, teve duas chances claras de fazer o gol. Infelizmente não entrou, é o detalhe, eles fizeram, a gente não, por isso nós perdemos o jogo. Outro jogo que também mereceu cobertura do GTV Esporte foi o clássico entre Dinos e São Lucas, jogo das 10 horas no Heitor Gonçalves. Foi um jogo realmente recheado de emoções. Uma partida com 6 gols, né? São Lucas começou na frente para delírio aí do seu torcedor que compareceu em peso, criando boas oportunidades, mas foi o Fabinho de cabeça. Aliás, belo cabeceio, fez 1-0. Aí o Som de cabeça tocou para o atacante Zóio, que empatou 1-1. Esse foi o placar do primeiro tempo, com o goleiro Rodrigo do Dinos tendo muito trabalho em jogadas ofensivas da equipe do São Lucas. Esse foi o placar do primeiro tempo. Novamente o Rodrigo fazendo uma boa defesa. O Vimec em lances esporádicos chegava ao ataque. O Fabinho com a perna esquerda obrigando aí uma boa defesa, né? Aí o segundo gol do São Lucas, marcado pelo Dudu. O Cezinha diminuiu, o Bidu fez 3-2, o Cezinha diminuiu 3-2 e agora de voleio, para desespero do pessoal do São Lucas, o Lindomar empatou 3-3. E o jogo caminhou assim até o final. O São Lucas ainda tentou alguns lances, mas ao final um empate justo, diga-se de passagem, envolvendo Dinos e São Lucas num dos melhores confrontos até aqui pelo placar de 3-3. Logo após o término da partida, estivemos conversando com um atleta da equipe do Dinos e também com um novo treinador da equipe do São Lucas, o Hamilton, ele que substituiu o Marquinhos Teodoro durante a semana. Vamos acompanhar estas entrevistas. Bom, eu acho que o primeiro lugar foi a garra do nosso time. A gente se perdeu um pouco no segundo tempo, aí eles conseguiram fazer 3-1, aí nós conseguimos virar o jogo, né? Empatar o jogo. Eu acho que foi a garra, a coisa mais importante do time. O resultado foi justo? No meu modo de vista, sim, porque a gente lutou bem nos 90 minutos e nós conseguimos, esse empate foi muito importante. Você deu empate pela estatura dos jogadores do Dinos também, que o forte deles é o jogo aéreo, né, Marco?
Então pra gente ficou difícil, a estatura da nossa defesa é baixa, só tem um jogador alto que é o César e o goleiro que ajudou muita gente. O resultado foi justo? Foi muito justo porque o time do Diniz é o campeão do Suíço aqui completamente. E outra coisa, tem um grupo forte, uma altura boa e jogador de qualidade, né? Momento de mais um intervalo. Logo após tem mais futebol suíço e também a rodada da Copa de Futsal Garcense desta semana. Em instantes. Neste último bloco, começamos destacando ainda o futebol suíço. Mas um bom jogo foi acompanhado pela equipe GTV Sport, onde o Spior tomou um sufoco do Juventude, hein? Juventude saiu na frente, estava vencendo por 2-0, virou o primeiro tempo à frente e o Spior só empatou no segundo tempo. Vamos a algumas imagens deste jogo. Partida realizada no Martim Carvalho. Você observa que o Juventude de branco, né, chegou a estar vencendo o primeiro tempo por 2-0. Você viu o primeiro gol aí? Agora o Carlão diminuindo para o Spior na cobrança de falta 2-1. Os gols do Juventude marcados pelo Juvenil e pelo Binho. Aí o Carlão e o Rogerinho acabaram empatando para a equipe do Spior. Aí o árbitro Fabinho mostrando cartão amarelo para defensor do Spior, cobrança de falta na barreira. E ao final, um empate pelo placar de 2-2 entre Juventude e o Spior acabou sendo de bom tamanho, até para o Spior, porque o Spior estava perdendo por 2-0. Foi buscar um empate no segundo tempo, pressionou, criou chances, mas o sistema defensivo do Juventude estava muito bem postado, né? E ao final, um empate em 2-2 entre Juventude e a equipe do Spior. E também estivemos acompanhando esta partida, como frisamos, entrevistamos após o confronto um atleta da equipe do Spior, o Basílio, e depois o técnico do Juventude, o Toninho Fialho. Eu acho que o pessoal entrou bem confiante pelo resultado que a gente fizemos domingo passado. E não é assim, futebol você sabe que é cheio de surpresa, né? Então fizemos por merecer esse empate aí, depois correr atrás. Correr atrás é difícil, saímos perdendo 2-0, mas a equipe soube superar e buscar o empate. Porque faltou elenco, faltou peça, né? Acho que a gente deixou empatar no elenco, porque desde o domingo passado, contra o Amigos, nós estávamos jogando bem, certo? Marcação, aqui no Suíço é marcação o tempo inteiro, os 80 minutos é marcação. E faltou isso, o jogador cansou e não tinha mais peça para repor. O que tinha no banco não repôs, mas aí faltou mais, faltou 4, 6 jogadores hoje, cara. E isso foi determinante, porque nós estávamos melhor o jogo inteirinho contra eles. A marcação, aqui é determinação, e foi isso. Conforme havíamos dito na edição do GTV Sport na sexta-feira, estaríamos divulgando posteriormente, na íntegra, a pena que foi imposta ao técnico da equipe do Salgueiro, que invadiu o campo na rodada anterior e agrediu o árbitro, naquele jogo onde o Frei Aurélio acabou sendo considerado vencedor pelo placar de 3-2. Como promessa é dívida, vamos trazer agora na íntegra, oficialmente, a pena que foi imposta pela comissão disciplinar. Eis então a pena. O técnico foi em curso no artigo 41, parágrafo 1º. Prevalece o resultado do jogo, 3-2 para o Frei Aurélio. Parágrafo 2º, a equipe perde 6 pontos da classificação. E artigo 43, suspensão de 3 anos conforme regulamento do campeonato. Combinado com o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, 3 partidas, e parágrafo 3º, 180 dias, combinado com o artigo 258 caput, 1 partida do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena total, suspensão de 3 anos, 180 dias e 4 partidas. Isso significa dizer o seguinte, que referido treinador só poderá ser inscrito oficialmente em uma nova equipe a partir de 2019.
Seguindo agora com a Copa de Futsal Garcense, conferindo a movimentação desta semana, todos os jogos, como sempre, no ginásio João Gonzalez. Nesta terça-feira, 19h30, tem SEC e o folclórico Barcelona. Às 20h10, Ferroviária e Jafa Futsal. 20h50, Vila Nova e Manolos Futsal. Quarta-feira, 19h30, RC Metal e Quitanda Douglinhas. 20h10, UFC e Casinha de Lata. 20h50, os Febre de Bola e Real Bate-Bola. A rodada será complementada na quinta-feira, 19h30, CA Tateno contra EFAF, 20h10, Escolegas e AFB, 20h50, Ospior e Carrossel. Folgará na rodada os Come Quieto. Trazendo para você a classificação da Copa de Futsal antes destes confrontos. Um tríplice empate na liderança. Jafa Futsal, SEC Ferroviária com 12. Os Come Quieto 11, Ospior e Casinha de Lata 10, Carrossel, RC e Tateno com 9, os Febre de Bola 8, AFB com 7, Escolegas com 6, Real Bate-Bola 5, Quitanda com 4, Vila Nova com 3, EFAF com 2, UFC, Manolos Futsal e Barcelona, que ainda não ganharam pontos na competição. Final do GTV Esporte. Vamos ficando por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Um grande abraço a todos e até mais.